Boa noite Solange, boa noite Márcio, boa noite. Sejam bem-vindos. Esperar o pessoal chegar. Não tô conseguindo colocar musiquinha de fundo porque o Instagram tá derrubando, não sei qual a razão. Então hoje a gente vai falar bastante. Boa noite, Lina querida, boa noite, sejam bem-vindos. E hoje a gente encerra essa trilogia de lives sobre o útero deste 2025, também 2025 já está acabando, né? Mas 2026 nós vamos trazer outros temas voltados para a nossa força uterina, voltados para o útero, porque tem muitos assuntos para ser falado. Ele é um tema muito rico e muito complexo para se resumir em apenas 3 lives, né? Mas estou pensando aqui, usando meu poder criativo, e é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre o poder criativo que o útero nos dá. Então, nós, nessa trilogia, nós já falamos sobre a sobrecarga emocional que o nosso útero tem, desse poder, né? Eu chamo ele sempre desse caldeirão mágico que é o útero, que ele nos transmite, e o cuidado que nós temos que ter com ele para que ele não adoeça. Na segunda live nós falamos sobre a esterectomia, né? O que o útero um adoecido pode levar a uma esterectomia, seja parcial ou total. E hoje nós vamos falar sobre o útero energético, única e exclusivamente sobre o poder energético do útero, que se refere à nossa criatividade, ao nosso poder pessoal, que independe de termos o útero ou não, né? O útero físico. Então, eu vou começar já a falar, porque tem muito assunto. As lives anteriores estão gravadas aqui para que vocês possam assistir, ver e rever quantas vezes for necessário. Tá aqui o que eu preciso, que eu vou falar um pouquinho sobre alguns cristais também que a gente usa nesse processo. Boa noite, Wanda. Tudo bom, Wanda? Quanto tempo? Seja bem-vinda. E nós vamos falar sobre esse caldeirão mágico. Então, hoje nós vamos explorar o útero como um centro criativo, como um espaço energético, como um campo emocional e ancestral que influencia a nossa criatividade e a nossa força feminina. Nós vamos falar sobre esse caldeirão mágico no seu processo mais lindo, que é o processo criativo, que está relacionado ao arcano sacerdotisa do tarô. Então, a criatividade, ela não é apenas inspiração, uma inspiração divina que vem para nós. Ela está relacionada a processos biológicos, hormonais, ao nosso sistema nervoso. Uma pessoa estressada, ela não consegue ser criativa. Uma pessoa cansada, ela não consegue aflorar essa criatividade que está ali armazenada naquele útero que está adoecido, intoxicado por estresse, nervoso, cansaço e fora as feridas emocionais que nós carregamos. A gente precisa acessar essas ideias, esses insights que essa conexão entre o útero, o coração e a mente faz, entendendo que esse caldeirão mágico, ele está preparado sempre para produzir, e ele também precisa de um tempo para se recuperar. Senão ele vai ficando intoxicado de informações, intoxicado de dores e de feridas, como nós falamos lá na primeira live, e a gente precisa
tomar cuidado para não criar essa desconexão da nossa essência feminina com o nosso útero. Quando a gente está desconectado desse poder pessoal que o útero nos traz, dessa força, ocorre uma sobrecarga do sistema nervoso, uma desregulação emocional muito forte e falta de consciência corporal. Boa noite, Cláudia. Que podem nos levar às doenças uterinas ou não, né? Mesmo que a gente não tenha mais o útero, que já tenha passado por um processo de esterectomia, a gente tem que cuidar desse campo energético e emocional que há no nosso caldeirão mágico, nesse centro de força, para que nosso poder criativo não fique bloqueado, não fique em estado de alerta constante, porque quando você vê uma mulher que está sempre em estado de alerta constante, tensa, centralizadora, tudo isso, e que ela prioriza a sobrevivência e não a criatividade, ela está com esse útero sobrecarregado de informações, de toxinas mentais, físicas e emocionais também. Aí começam as doenças, as candidíases, as gonorreias e endometrioses, miomas e por aí vai, até que ele adoece ao ponto de, né, muitas vezes ter que causar uma esterectomia, mas não é esse o assunto de hoje, tá? Então, a gente pode reorganizar toda essa condição tóxica e de sobrecarga do útero com terapias, com respiração consciente, com o uso de cristais, que nós vamos falar, com a escrita criativa, eu chamo de... meu Deus do céu, tá me dando os brancos. Isso é névoa da menopausa, que é um assunto que eu vou começar a falar também. Eu uso ele como um diário do útero. É um livro que é um livro A Deus em Nós, é um caderno. Eu uso ele como um diário do útero. E eu vou falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Então, vamos primeiro falar dos exercícios de respiração, que ajudam a regular o nosso sistema nervoso. Ele vai ajudar a controlar o estado de ansiedade. Então, inspirando e expirando. Então, quando a gente faz esse exercício de respiração consciente, né? Já falei nas lives anteriores, colocando a mão no nosso ventre, inspirando e expirando, a gente vai inspirando uma luz divina, uma força, uma tranquilidade, uma energia serena e expirando as toxinas. Esse é o exercício que a gente vai fazendo, que a gente vai realizando e ele vai eliminando essas toxinas. Outras coisas que a gente pode fazer, alongamentos, caminhadas. Não é caminhada, eu tenho que ir ao mercado, eu tenho que ir ao correio, não. É uma caminhada despretensiosa, uma caminhada onde você está focada no eu, centrada em você, única e exclusivamente em você. E aí você vai conversando com essa força, com essa energia uterina que há aí dentro, e aí você vai ouvindo o que é que esse útero tem para dizer, vai fazendo esse exercício de respiração, mexer os quadris, né? Nós vamos falar um pouquinho individualmente de cada um. Essas pequenas intervenções, elas criam um ambiente interno mais estável, aumentando a nossa clareza mental e a nossa capacidade de criação criativa, de expressão criativa, que o útero tem dentro da gente. Nós temos conectados, né, sincronizado ao nosso útero, 2 arcanos do tarô, que é a imperatriz e a sacerdotisa. A sacerdotisa é aquela busca interna, aquele momento interno de os exercícios de respiração, você vai estará trazendo mais força para o teu arquétipo da sacerdotisa, você está mais internalizada, você está mais conectada com o teu eu interno. Essa é a sacerdotisa
do arquétipo da sacerdotisa que está lá dentro do útero. E quando você passa a expansão, o trabalho de expansão, de criatividade, você vai estar trabalhando a energia da imperatriz. Então vale a pena vocês darem uma lida, tem artigos meus, posts meus aqui falando sobre a imperatriz e a sacerdotisa, e tudo aqui, tudo isso está conectado ao nosso útero. Todo esse arquétipo dela faz relação com a nossa energia uterina. O útero, ele é um recipiente de criação, de nutrição e transformação. As mulheres sem útero físico, elas também possuem esse centro criativo. É uma energia que se chama Yoni Space, né? Um espaço da Yoni. Eu não sei falar muito bem o inglês, tem aí a Cláudia, que é professora de inglês, pode me corrigir. A Yoni Space, que é um espaço do ventre, que embora ele não exista fisicamente, ele existe energeticamente. Então esse recipiente de criação, nutrição e transformação, ela existe para qualquer pessoa, qualquer mulher, com útero físico ou sem útero. A criatividade, ela não é só arte, aquilo que a gente vê por aí, né? A arte expressa, ela é criação de vida, criar ideias, tomar decisões, elaborar projetos, tudo isso faz parte do processo criativo, tudo isso faz do nosso processo criativo. Então, a criatividade, ela não é linear, porque nós mulheres não somos lineares, nós não somos estáticas, nós somos cíclicas, nós somos impermanentes, e a vida ela é impermanente, porque a vida ela é um processo criativo por si só. A pessoa que não deixa fluir a sua criatividade, ela já morreu um pouquinho, né? Então, a criatividade ela funciona em movimentos de idas e voltas, expansão e retração. Então, ela alterna fases de inspiração, de pausa, reflexão, renovação, em vez de seguir aquele movimento direto, contínuo. Não é o tempo todo que a gente tem que estar com o nosso processo criativo aflorado. Isso não existe. Isso não existe, tá? Então, você pode ver qualquer artista, compositor, por exemplo, ele fala, eu tento escrever uma música, e não sai. E daí ele dá uma pausa, ele reflete, ele se distrai, ele vai fazer outra coisa, e aí a criatividade flui, porque ela precisa de pausa. Então, assim são os nossos ciclos femininos, né? A gente tem, eu vou fazer um post sobre os nossos ciclos na lua nova, na lua crescente, na lua cheia e na lua minguante. Porque em algumas fases nós somos expansivas, que é a lua crescente, a lua cheia. Em outras nós somos profundas, que é a lua minguante. É só observar a lua que a gente vai entender os nossos movimentos cíclicos e vai entender os nossos processos criativos e vai respeitar isso. Não vai forçar o movimento se ele não está lá. A gente não pode fazer isso com a gente. Forçar, exigir um movimento de criatividade contínua, porque não dá, não tem como. E aí não fica aquela criatividade feita com alma, feita com a sua essência, fica uma coisa... o mais do mesmo, superficial e o mais do mesmo, entendeu? Então quando a gente está com o nosso processo criativo aflorado, a gente faz um movimento único, pessoal, é a nossa marca registrada, é o nosso carimbo, né? Aquilo não é o mais do mesmo, não é um copia-cola de outros. Então a gente tem que entender isso. Então, em alguns momentos, nós somos comunicadoras, em outros momentos, nós somos filtro. Nós ficamos só observando e filtrando o movimento para entender o movimento. Respeitar o ciclo, gente, é respeitar o próprio poder. Então, a gente tem que respeitar os momentos de pausa e a nossa queda de energia. A gente tem que respeitar isso, senão a criatividade não flui de uma forma
tranquila, serena, ela não vai fluir de uma forma verdadeira. A criatividade, ela tem que estar conectada com a nossa verdade. Porque assim, o problema de viver de forma linear, tá sempre naquele processo criativo constante, aquele poço de criatividade, isso não existe e não dá certo para a mulher, porque uma hora a sua vibração vai cair, a sua energia vai cair, então ela pode vir a adoecer, tá? Ela pode vir a adoecer e nós não somos lineares. Esse descompasso de querer desenfreado, ele vai causar bloqueios criativos, cansaço, desconexão com a nossa energia e com a nossa essência. Então a gente precisa tomar cuidado com tudo isso. E nós já falamos que quando o útero não expressa e nós bloqueamos a nossa energia criativa, a gente afeta o nosso poder pessoal, a nossa clareza mental e a nossa capacidade de dar limites e de se impor limites, tá? Então, o corpo, ele vai denunciar essa desconexão. Ele vai falar, ou você para ou eu paro você. É bem assim. E quem dá esse comando ali é o cérebro e o útero, tá? São os dois ali que dão esse comando. Ela não quer parar, nós vamos parar ela. Ela vai dar um momento de pausa, porque eles também precisam de se reabastecer. Boa noite, tudo bom, minha querida? O útero também precisa se reabastecer. A cabeça também precisa de descanso. Então a gente precisa entender para não criar uma desconexão de tensão, ansiedade, e muitas vezes uma ansiedade pode nos levar a uma síndrome do pânico e uma sobrecarga. Olha tudo o que aquele órgão que todo mundo acha que é somente para reproduzir uma criança pode gerar quando a gente se desconecta dele. Boa noite, minha querida. Quando a gente se desconecta dele. Então a gente tem que manter essa conexão e respeitá-lo para que o nosso processo criativo esteja sempre presente. Que ele possa ter um momento de pausa e de descanso, mas que ele volte com tudo, e volte com mais força, com mais criatividade. Eu aprendi muito a respeitar essas pausas. Eu tenho hora que eu tô acelerada, então tem hora que eu falo, dou aquela desenfreada, aquela calma, porque eu tenho que respeitar esse meu momento, que é para poder voltar com mais força. Então, quando a gente volta a nossa atenção para o nosso corpo, quando a gente volta a atenção para o nosso poder, quando a gente volta a atenção para o nosso útero, a nossa intuição, o nosso poder criativo, eles retornam ao nosso centro de escolhas e presença, eles retornam, eles ajudam a gente a fazer escolhas mais conscientes, a gente deixa de ser massa de manobra, a gente deixa de ir com a correnteza, a gente deixa de ir com a correnteza, a gente passa a ter originalidade, usar a nossa criatividade, a nossa marca registrada, o nosso carimbo no mundo, porque nós somos únicas e a nossa criatividade também tem que ser única e exclusiva. Cada um tem que ter a sua forma. Não podemos mais ser... Não adianta você querer ser mais do mesmo, que não vai dar certo. Lembre-se que você tem o seu DNA, o seu poder criativo e a sua energia, o seu poder pessoal, que é único em você. Isso vai manifestar-se de que forma? Com a sua criatividade, de uma forma única e exclusiva. Se a gente começa a fazer aquela coisa de tudo igual, acaba caindo em credibilidade. A pessoa fala, mas isso eu já vi, isso eu já sei como é, mas isso eu já sei como é, fica uma coisa muito comercial, né? E menos intimista e pessoal. Estou dizendo na questão da criatividade, tá? Então, práticas simples do dia a dia que nós vamos fazer, que a gente pode fazer
eu tenho um roteirinho aqui pra eu não me perder, porque senão eu vou viajando na maionese. Práticas simples que a gente pode fazer diariamente para criar essa conexão com o nosso útero e com o nosso corpo, tá? O nosso corpo como um todo e nosso útero, nosso coração e o nosso cérebro, mental, físico e espiritual. Respiração uterina, colocar a mão no baixo ventre, vocês colocam, eu vou colocar aqui, tá assim, ó, pode colocar assim ou assim. Você pode fazer assim, que é o símbolo, ó, assim, que é um triângulo para baixo, ou fazer assim, só encostar a mão e você vai fazendo uma respiração, inspirando luz e expirando tensão, diariamente. Pode fazer ao acordar, que é melhor ainda, ou antes de dormir. Como eu acordo muito cedo, eu faço isso antes de dormir. Inspira luz e expira tensão, a tensão do dia a dia, por isso que eu durmo tão bem. Inspira luz e expira tensão. Você pode fazer esse exercício de respiração por uns 5 minutos, tá? Se você não consegue fazer 5 minutos, faça com 3 minutos, depois vai para 5 e vai aumentando gradativamente. Não se force a querer fazer uns 15 minutos de respiração, porque não há necessidade. Aí, quando você vai criando essa conexão com o teu útero e com a respiração, através da respiração uterina, você pode pedir para o teu útero: o que é que você tem para me dizer? O que é que essa energia tem para me falar? O que é que eu preciso? E aí eu falo que é a escrita do útero no meu diário. Escrever o que é que teu corpo, o que é que teu útero quer te dizer hoje, o que é que você sentiu, aonde que doeu, onde que você sentiu dor, por que você sentiu dor? Ah, doeu a lombar, né? Que doeu a lombar, sobrecarga, a senhora está se sobrecarregando muito de trabalho, dá uma pausa, trabalhe menos. Doeu a cervical, tá carregando o mundo nas costas, menos. Tá doendo o teu estômago, né? Por que você se cobra tanto? Doeu o joelho, por que tanta inflexibilidade? Isso é metafísica da saúde, tá? E tá doendo o ventre, baixo ventre, que dor é essa? Que traumas são esses? Que traumas são esses que estão aí dentro de você? Quando o nosso ventre dói, são os nossos traumas que estão ali guardados nas nossas dores. Eu já falei em live passada da nossa conexão do Baomai, que é o útero, o coração, da medicina chinesa, que é uma linha que liga o coração ao nosso útero. Quais são as emoções que estão guardadas aí? Então essa escrita do útero ela é muito importante. Depois vocês podem procurar na internet, nós temos a Cristina Cairo, tem o Val Capelli, que são referências excelentes de metafísica da saúde. Então, quando o nosso corpo está doendo, alguma emoção está ali impregnada. E aí, a gente precisa também... Outra coisa que eu acho legal, que é o toque consciente no ventre. Você fazer tipo uma conchinha assim, ó. Vou fazer aqui no seio. Aqui você pega assim, ó. Que eu não vou levantar, gente. Que minha lombar está doendo, porque eu tô trabalhando muito. Tá vendo como o corpo fala? Então aí você põe essa mão assim, tipo uma conchinha aqui, ó. Assim. E faz esse toque consciente. Trazer o teu útero e você para um momento de presença. Você está naquele momento presente com o teu útero, com essa força, com esse poder. Toca teu caldeirão mágico, toca esse caldeirão mágico, coloca a mão nele, ouve o que ele tem para te dizer, perdoa ele. Perdoar o teu útero é se perdoar, né? Perdoar essas dores, perdoar essa mágoa, não se cobre tanto. Então é isso, você vai dando vez para liberar essas toxinas, essas dores, essas feridas. E eu já falei na primeira live que o nosso útero guarda feridas de até 4 gerações anteriores. Então você vai, a partir do momento que você está se libertando, você está libertando também as gerações passadas e as gerações futuras para quem quiser ser mãe. E aí
você vai perceber que essa criatividade vai voltando, ela vai retomando o seu lugar, ela vai retornando, ela vai voltando com essa força total, com essa energia. Ela vai retomando e aí a volta é a hora do retorno. E se não voltar, e se você não sentir nada, não tem problema. Honre essa pausa, honre esse momento. O útero fala, ó, hoje não tô a fim de te dar nenhuma ideia, não. Vamos descansar. Vai assistir um filminho, vai ler um livro, vai ouvir uma música, vai ver um meme. Descansa sua cabeça, descansa sua mente. Isso a gente tem que respeitar. São as micropausas que eu estou aprendendo. Eu já fiz isso muito tempo no passado e eu agora estou retomando porque eu acho que o meu corpo gritou de novo e eu agora estou aprendendo com força mesmo e agora vai ser para valer. Se chama micropausas. Parar de 3 a 5 minutos por dia para não fazer absolutamente nada. Eu falo que eu estou conjecturando no vácuo. Olhar a parede, olhar um quadro, admirar uma planta, nem é nem para falar, deixa eu aguar essa planta, nada, é só para contemplação. Contemplar o nada. Essa micropausa, ela é excelente para o nosso poder uterino tomar o seu poder pessoal de volta, tomar essa força e voltar com mais força total, tá bom? Porque o útero, ele é mais do que um órgão, ele é um portal. Eu vou vir falar um pouquinho mais para frente sobre os portais. Na limpeza uterina a gente trabalha sobre os portais do ventre, e aí é onde estão alojadas as nossas emoções. Então o útero, ele é um portal, ele é um berço da criatividade, da intuição e da força feminina. Então a gente tem que honrar esse caldeirão, honrar essa energia. E o nosso poder pessoal, ele nasce da presença, do nosso momento presente. Então eu tenho percebido no meu dia a dia, eu trabalho com muitas mulheres, o quanto eu estou sendo cada vez menos ansiosa. Isso está me fazendo um bem danado. Eu vejo lá o povo riscando no calendário quantos dias faltam para a gente entrar de férias e falar, ai gente, o dia que chegar, chegou. Isso, imagina, isso é uma evolução muito grande para mim, né? E isso me faz o quê? Com que eu me reconecte à minha essência, recupero o meu ritmo, a minha autenticidade e principalmente o meu poder de liberdade, né? Eu me sinto livre das amarras que o dia a dia impõe da sociedade. Então, as micropausas, a respiração, a escrita ajuda muito. 2 amiguinhos que eu amo demais, essa não é uma live extensa, tá, gente? Que eu amo demais, que ajuda muito na criatividade, trabalhar a criatividade, é a cornalina, que é essa pedrinha laranja. Lembrando que o nosso útero, ele está no nosso chakra umbilical, então a cor é laranja. Então você pode usar uma roupa laranja naquele dia, entrar numa vibração de cor laranja, mas o cristal laranja, você massagear, quando eu falei aqui da automassagem, do toque, de estar no estado presente, você pode fazer isso com a cornalina, que é uma pedra laranja, que vai trabalhar a criatividade feminina, é a pedra do chakra umbilical, e ela trabalha a energia sexual, a energia criativa. Lembrando que a energia sexual, gente, não é o sexo em si, não é somente a relação sexual, tá? Essa energia sexual, essa energia criativa de viver uma vida com uma vida mais orgástica, uma vida mais prazerosa, é muito importante. É muito interessante a gente saber viver essa vida com mais prazer, a gente se permitir. E um outro cristal que eu amo de paixão é a crisocola. A crisocola,
ela trabalha os nossos hormônios, ela trabalha também a criatividade. Ela é a pedra do arcano Imperatriz. A cornalina é a pedra do arcano Justiça. Então, seja justa com você mesma e respeite seus ciclos. Tá bom? Seja justa contigo mesma, respeite seus ciclos, respeite os seus momentos. Oi, Paula, querida, respeite o momento de pausa, respeite o momento que a criatividade vem, e isso é importante, ser justa consigo mesma e não ficar com autocobranças. A gente tem uma mania de se cobrar demais. Não pode, mulheres, não pode, não deve. Olha que esse probleminha no coração tá me ajudando muito, tá? Então, antes de nós fazermos os exercícios, eu quero saber se nós temos um exercício final aqui. Hoje essa live não ia ser muito comprida. Tem as outras lives anteriores, tem 2 lives aí, eu vou fazer mais lives. Lembrando que eu tô com a agenda aberta para tarô essa semana que vem. Depois eu já fecho tudo, que em janeiro eu estou em Lisboa. Em Lisboa nós vou ter consulta de tarô terapêutico, reequilíbrio energético. Vou levar dessa vez a limpeza uterina, que foi um trabalho que eu exercia antes da pandemia. Depois da pandemia eu parei, não retornei. Agora a minha essência, o meu poder criativo, o meu útero falou: vamos trabalhar o seu útero junto com o útero de outras mulheres, tá? E no dia 24 de janeiro, eu e a Solange Alberto vamos fazer o Caminhos da Alquimia Feminina 2, e o tema desta vivência esse ano vai ser sobre a menopausa. Semana que vem a gente vai fazer uma live para falar sobre isso. Isso, é isso mesmo, Solange. Na próxima semana vamos ter a live para falar sobre essa vivência. Vamos falar vamos desmistificar, né? Tirar esses tabus em cima da menopausa. Eu quero saber se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm alguma pergunta que vocês queiram fazer. Quem está assistindo a live agora, depois, que muita gente vê, é que eu tento fazer um horário que eu pego a turma de Lisboa e do Brasil, mas eu sei que a maioria vê a live amanhã e me mandam, o pessoal tem me enviado perguntas no direct. Se alguém quiser fazer alguma pergunta agora, ou quer fazer alguma colocação, fique à vontade, nós temos tempo. Hoje eu não quis fazer uma live muito extensa, não. Nós estamos aqui com o ciclone extratropical em São Paulo, onde eu moro. Tá uma ventania terrível, a internet oscila. Então eu falei, vou fazer uma live rapidinho, e pra gente não correr o risco de cair essa live. Alguma pergunta? Vai estar calor, misericórdia. Bom, pelo visto ninguém tem nenhuma dúvida, nenhuma pergunta. Então deu para entender, né? Respeitar os momentos de pausa, fazer esses exercícios diariamente, que vai ajudar muito. E vamos lá. Vamos fazer esse exercício para fazer uma reconexão com o útero e com essa energia criativa, com essa força e com essa energia criativa. Então sente-se confortavelmente, coloque as mãos sobre o baixo ventre, um pouquinho abaixo do umbigo, assim ou assim, pode ser assim, pode ser assim, pode ser em formato de concha, como você se sentir mais confortável. Gente, esse contato com o ventre, não existe uma regra. Eu não gosto muito de regras, tá? Mas são 3 formas que vocês podem usar, tá? Então nós que somos da bruxaria, nós usamos assim. Mas você não precisa ser da bruxaria para usar assim,
tá? Em formato de triângulo. Você pode usar assim, ou você pode usar em formatinho de concha, assim. Fazer uma conchinha aí, um acolchoado no teu útero, tá bom? É isso, escolha a melhor forma que você acha que é confortável para você. Então, feche seus olhos, inspira, imagine uma luz, depois nós vamos falar a cor da luz. Inspira, expira, e na expiração vai liberando todas essas toxinas que o dia te trouxe, vai liberando tudo. Imagina que aí existe um espaço sagrado, você está entrando em conexão com esse espaço sagrado, com o seu útero energético, com a sua fornalha interna de criação. Você está entrando em contato com o seu fogo criativo, tá? A criatividade, ela pertence ao elemento fogo. Então, entre em contato com esse fogo criativo, com essa fornalha. Inspire pelo nariz, imaginando uma luz quente entrando pelo seu corpo. Entrando pelo seu corpo e descendo até o seu útero. E essa luz, ela vai iluminando o seu caldeirão criativo. Agora você vai expirar pela boca lentamente, liberando as tensões, os bloqueios e as expectativas. Mais uma vez, ilumina o teu caldeirão criador, essa fornalha criativa através da inspiração. Absorva essa cor, deixa teu útero ser iluminado por essa cor que você imaginou. E expire pela boca, liberando tensões, os bloqueios e as expectativas que aconteceram durante o dia. Agora, vocês vão visualizar dentro do teu centro criativo, do teu caldeirão, dessa fornalha criativa que é o teu útero, um redemoinho luminoso, uma luz, essa luz em forma de redemoinho. A cada respiração, essa espiral se move, simbolizando que a criatividade não é uma reta, ela não é linear, mas ela é feita de ciclos. Então você vai sentindo essa espiral expandir do ventre para o seu peito, para a sua garganta, trabalhando a sua voz, o seu poder criativo, o seu poder de comunicação. Então, esse redemoinho, essa luz, vai subindo e vai indo até a tua garganta, o seu chakra laríngeo. E depois ela vai retornando ao ventre. Ela vai fazer o movimento de expansão, indo até a tua garganta, até o chakra laríngeo, e depois esse redemoinho, esse vórtice energético vai voltando no momento de retração até o teu ventre. Então aí você vai entendendo que é o momento de expansão e o momento de retração. Pergunta para o teu ventre: o que deseja nascer através de mim hoje? O que você quer que nasça algo em mim? O que você quer que nasça em mim?
Se não tiver resposta, não force, tá? Então, não force as respostas, deixe que imagens, palavras, sensações, emoções surjam naturalmente. Lembrando que se o útero não tem nada a nos dizer, é porque ele está precisando de uma pausa. E agora nós vamos selar esse centro de força, essa energia, esse vórtice energético dentro da gente. Você vai dizer em voz alta, aí onde você está, ou mentalmente. Eu honro a minha fonte interna de criação. Eu permito que a criatividade flua em seu próprio ritmo. Agradeça ao seu ventre sagrado, à sua chama criativa, a essa fornalha criativa que tem dentro de você. Agradeça as respostas que ela te deu e as respostas que também ela não te deu. Respira fundo, abrindo seus olhos, voltando aqui, prontinho. Eu vou ver se eu gravo esse exercício. Esse exercício eu fiz quando eu estava na formação de guardiã do ventre, e eu fui buscar lá na minha memória, nas minhas anotações, e eu quero saber que vocês me digam qual foi a cor que vocês viram, se viram alguma cor, como é que vocês estão se sentindo. Quem tiver alguma dúvida que for ver a vivência, a live depois, quiser falar comigo, mandar mensagem, é só falar, tá bom? Vocês estão bem? Digam para mim se vocês estão bem, se estão se sentindo confortável, se tá tudo em ordem. Obrigado, Solange. Sim, semana que vem tem uma live minha com a Solange, tá? Nós vamos falar sobre a vivência em Lisboa, lá na Boutique da Cultura. Caminhos da Alquimia Feminina 2. Vamos falar sobre o poder da menopausa. Mais alguém tem algo a falar? Quer dizer mais alguma coisa? Tem alguma dúvida? Quer relatar como foi a sua vivência? Foi se sentindo bem, Cláudia? Que bom que você está se sentindo bem. A gente precisa ativar o nosso portal criativo para sermos uma tecelã da nossa realidade. Quem tem que tecer a nossa realidade somos nós. E o nosso portal criativo nos ajuda muito. Tá bom? É isso. Beijos cristalinos, boa noite. E até quinta-feira que vem, na live, nós vamos falar sobre a temporada em Lisboa e sobre a vivência. Beijo, tchau, tchau. Fiquem com a deusa.